Bom dia, sou Paulo Matheus Ciccone, presidente da segunda turma da quarta Câmara da primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, do Ministério da Economia, e estou declarando abertas as sessões de julgamento deste mês de setembro, nesta terça-feira, quarta e quinta-feira, em períodos matutino e vespertino. Serão 6 sessões. Eu cumprimento os colegas presentes, julgadores, conselheiros, começando com o conselheiro Marco Rogério Borges. Marco, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas conselheiros. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Conselheiro Evandro Correia Dias. Bom dia a todos. Conselheira Júnior. Bom dia a todos. Conselheiro Wilson. Deixa o microfone, Wilson. O Wilson está sem microfone. Tô falando, não está me ouvindo? Está ouvindo sim. Bom dia, Wilson. Bom dia. Conselheira Paula. Bom dia, colegas. Bom dia a todos. Bom dia, equipe de apoio do CARF. Conselheiro Luciano Bernardi. Microfone, Luciano. Luciano? Você está sem microfone. Você está abrindo o microfone? Está me ouvindo? Mas você não, nós não estamos te ouvindo. Você está com o microfone, acho que fechado. Não está? Acho que tem um F5 aí também que fecha o microfone, tá? Você não clicou isso, não? Nós estamos te vendo, mas não estamos ouvindo, não. E não está aparecendo nem o íconezinho do microfone se está fechado ou está aberto. Tá? Eu sugiro que saia e volte novamente. Enquanto o Luciano tenta recuperar a posição dele, eu quero cumprimentar também a Janaíne, que está dando apoio em Brasília. Bom dia, Janaíne. Estamos iniciando as nossas sessões e nós iniciamos pelo primeiro item da pauta. Existem alguns processos que foram concluídos a pedido da parte do próprio conselheiro ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, nós iniciamos agora. Antes de iniciar, o Luciano voltou. Luciano, bom dia. Bom dia, presidente. Está ouvindo agora? Agora sim. Ótimo. Perfeito. Bom dia. Então, iniciando as sessões, nós temos aí algumas sustentações orais, e daqui a pouco nós vamos chamar o patrono, mas antes disso, eu vou iniciar pelo item 6 da pauta, tendo em vista que os itens 1 a 5, o contribuinte Guararapes, esses processos foram retirados de pauta a pedido do patrono da contribuinte. Então, o item 6 da pauta é o primeiro a ser julgado hoje, relatoria do conselheiro Marco Rogério Borges. Marco, iniciando o relato e o voto, por gentileza. Presidente, bom dia. O voto já está disponível lá para todos. Rapidamente, é um lote repetitivo. O processo que eu trago é um voto do processo paradigma. E é uma discussão sobre um direito creditório que foi feito e foi delegado. Os motivos da delegação, tá, eu até vou expor aqui no meu voto, e o contribuinte, ele traz uma série de aspectos materiais, contudo, a decisão, a qual está sendo recorrida, suscita uma matéria que também vou abordar no meu voto. Então, rapidamente, passando já para o voto aqui na página 2, já. Um relatório bem sucinto, já que é um lote repetitivo. O recurso voluntário, tá, o despacho decisório foi a motivação do despacho a motivação do despacho decisório foi que o crédito associado ao DARF, acima identificado, foi objeto de análise em Perdecomp anteriores, ou seja, em outro Perdecomp, que referenciava o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição. Ou seja, esse foi o motivo da delegação.
aquele crédito já fora objeto de análise e for não homologado em outro PERDECOMP. Essa é a questão. A decisão ACO também trabalha isso. O contribuinte, tanto na sua impugnação quanto no recurso voluntário, traz a questão material do direito, tá? Eu até abordo um pouco isso rapidamente. Mas o fato é o seguinte, tanto na sua defesa impugnatória quanto no recurso voluntário, o contribuinte fala ali, contudo, o contribuinte, um tanto lateralmente, ataca esta questão na sua manifestação de conformidade e na peça recursal nem isso, nada menciona. Ou seja, ele só parte pela questão material, ele não ataca a motivação da denegação, do despacho decisório. Traz da sua peça recursal um arcabouço probatório ao qual procura demonstrar o direito material. Tranquilo. Assim, eu faço toda uma análise aqui do processo, inclusive esse processo eu demorei para entender, tá? Até eu olhei o processo calmamente, e eu demorei a entender toda a problemática, verifiquei a legislação também, então aqui eu faço toda uma análise ali, até minha mesmo, ali depois na página 3, ali, quando comenta a respeito, né, tal, envolve um outro PERDECOMP em outro processo, então, e ali tem uma parte que eu deixei grifada aqui para destacar para vocês, é que o contribuinte, assim, ó, o contribuinte não atentou é que existe expressa vedação para tal situação, não poder pedir compensação via PERDECOMP, o direito creditório já é deferido pela Receita Federal, nos termos do inciso tal. Marco, você saiu. Marco. Ele caiu. Marco, caiu a internet do Marco. Evandro, tenta contactá-lo aí. Ok. Ok? Você foi interrompido aí. Em que momento? Você estava dizendo que ele tentou fazer uma compensação do direito creditório que já foi negado anteriormente e isso é vedado pela IN e tal. Pela própria lei, presidente. Tá. Então, na realidade, assim, o contribuinte, tá? Eu faço uma análise aqui, como eu tinha comentado antes, não sei se chegaram a me ouvir, na parte audível do meu áudio, do meu vídeo. Então, na realidade, assim, ó, existe uma vedação expressa. Aí eu até aproveito o raciocínio, tá? Toda uma análise, e vou lá no final já do meu voto. Até tem toda uma análise, muito bom o voto da decisão da RJ, tá? Ou seja, há um impedimento legal para a utilização em nova DECOMP de pagamento já informado como crédito já objeto de PER indeferido ou DECOMP não homologada, pelo que perfaz como correta a fundamentação do despacho decisório em análise. A vedação, quem quiser, está lá no meu voto. Assim, apesar dos substanciais elementos de prova trazidos pela recorrente no seu recurso voluntário, ao qual não ataca em nenhum momento esta vedação legal, ficando adstrito ao seu pretenso direito material, não há outro caminho a tomar, dada a literalidade da norma ao caso. Se não houvesse tão explícita vedação legal, eu iria propor diligência, até comento isso, tá? Só que existe uma expressa vedação legal, está lá no artigo, eu transcrevo ele aqui, tá? O parágrafo 3º, artigo 34, parágrafo 3º, fala assim, ó, além das hipóteses previstas nas leis específicas de tributo, não poderão ser objeto de compensação. Ele poderia fazer perder só. Restituição ele poderia pedir, mas compensação ele não pode. Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega pelos de declaração referida no parágrafo 1º, o valor objeto de pedido de restituição de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. Então, na realidade, é uma vedação expressa na lei, ele errou no pedido, tá? Se ele tivesse feito só o pedido de restituição, seria válido, mas ele fez um pedido de compensação, e pedido de compensação sobre crédito, cuja outra PERDECOMP anterior apresentada não foi homologada e foi negado, é vedado pela legislação, pela lei, não pela IN, é pela lei. É bem explícito isso. Eu olhei com muita calma, com cautela, e não achei, assim, nada para que vá contra essa norma nesse aspecto, na aplicação ao caso concreto. Marco? Alô, tá me escutando? Agora sim. Então, assim, ó, presidente, por expressa vedação legal, tá, ao caso, eu nego o provimento, estou propondo meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Alguma manifestação? Votando, pagando. Propósito do relator negar provimento. Eu não verifico outra possibilidade a não ser acompanhar o relator nesse caso. Evandro? Microfone, Evandro. Acompanho o relator. Conselheiro Júnior? Com o relator. Conselheiro Wilson? Acompanho o relator, presidente. Paula? Da mesma forma, não tem outra alternativa. Acompanho o relator. Conselheiro Luciano? Acompanho o relator, presidente. Então, por julgamento também acompanha o relator, por unanimidade de votos, negado o provimento, julgamento encerrado. O próximo item, eu acho que é o mesmo, é o mesmo contribuinte, não sei se é o mesmo assunto, né, Marco? É lote repetitivo, presidente. É repetitivo, desculpa. Já está julgado. O 7. Aí eu passo, o próximo é o 8. O próximo é o 8, desculpa. É Fernanda Marques, Arquitetos Associados. Sua relatoria mesmo, pode continuar. Certo. Esse aqui eu já vou antecipando, presidente, aqueles casos clássicos de perder compre, tá? Onde a DRJ, o despacho decisório denegou porque o crédito estaria vinculado em outro DCTF, já com débito DCTF, então não teria nada disponível. Aí o contribuinte disse que não conseguiu retificar DCTF, porque por algum motivo lá ele alega. Aí ele tenta demonstrar isso para a DRJ simplesmente diz, olha, negou o provimento, porque o crédito não estaria líquido e certo, e que o contribuinte deveria trazer uma documentação probatória para tanto. Então, no recurso voluntário, o contribuinte faz essa demonstração, tá? Ele traz relação de notas fiscais, traz DCTF, DPJ, para demonstrar que ele apurou errado a receita da época. Por isso que ele pagou a mais. Então, ele apurou e, na DCTF original, informou débito a maior. Então, ele traz isso, ele traz, inclusive, todas as notas fiscais, relação de todas as notas fiscais emitidas, etc., do período em discussão nos autos. Então, nesse caso aqui, até por uma questão de análise material que não ocorreu nos autos ainda, né, eu estou propondo baixar em diligência para verificar essa documentação apostada aos autos aqui, a qual eu não me sinto tranquilo, porque não é uma questão pontual, né, tem que fazer uma análise da contabilidade do contribuinte, ele trouxe elementos contábeis, fiscais, no caso, notas fiscais, então, nesse caso aqui, eu estou propondo diligência. Propósito do relator, conversão em diligência. Alguém discorda? Conselheiro Pagano. Eu com o relator. Evandro. Com o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator. Também acompanho, por unanimidade de votos, convertido em diligência, julgamento encerrado. Continuando. Ainda a relatoria do Marco, item 12 da pauta, porque esses dois seguintes serão repetitivos, articola laminados especiais. Marco, por favor. Também é um caso idêntico ao anterior, presidente. Na realidade, deixa eu ver aqui, só um pouquinho para ver. Deixa eu me lembrar a matéria exata aqui. Vamos lá, eu topei, já antecipando, estou propondo diligência. Trata os autos em que foi proferido despacho decisório deferindo um PERDECOMP, estariam utilizados para quitar um débito do contribuinte declarado no DCTF. Em manifestação de conformidade, alegou que informou em PERDECOMP erroneamente com pagamento a maior o valor, enquanto correto seria saldo negativo do RPJ. Contudo, procurou demonstrar seu direito de trazer o DCTF e da IPJ no período bem com uma relação de fonte retidos e comprovante de arrecadação. Na apreciação da RJ, julgou improcedentes as alegações, acompanhando praticamente o despacho. Ou seja, a DARF estava totalmente utilizado, nada de mais relevante. E recurso voluntário interno. O caso dos autos, então, eu faço uma análise e o contribuinte... Deixa eu ver aqui. A circunstância, mas ele trouxe os documentos dizendo que houve um erro no preenchimento da IPJ. Por isso que ele entregou. Então, a DRJ, agora ele traz alguns documentos para fazer essa análise. Então, eu entendo que é um caso que mereça a análise do erro,
Tá? A DRJ, não, aqui nesse caso, tem uma peculiaridade que eu levo muito em conta. A DRJ simplesmente negou, tá? O direito. Não instruiu ele a trazer mais elementos, não disse que houve falta de prova, nem nada. Diz que o crédito não está disponível e negou. Ponto. Geralmente, dessas decisões da DRJ, eles comentam, olha, deveria ter trazido para demonstrar o direito material, tudo. Nesses casos, se a DRJ tivesse orientado ele a trazer mais elementos e ele não tivesse trazido, provavelmente eu tomaria uma outra decisão nesse momento processual. Mas, nesse caso, a DRJ continuou negando esse direito a ele e não houve nenhuma instrução a mais de trazer elementos probatórios. Então, ele continua tentando demonstrar que o erro foi no preenchimento da DIPJ. Então, nesse caso aqui, eu estou propondo baixar em diligência para verificar esse direito material. Proposta do relator, conversão em diligência para essa comprovação necessária. Pagano. Eu acompanho o relator. Conselheiro Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Conclui, relator, presidente. Paula. Da mesma forma, acompanho o relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Me acompanho por unanimidade de votos, convertido em diligência. Prosseguindo. O item seguinte é da relatoria da conselheira Júnior. Global Serviços Já Limitada. está aí Júnior, também. Está aí, presidente. Júnior, só uma coisa, ele tem no item 15, depois tem os repetitivos no 16, 17, vai até o 23, depois tem um outro processo no 24, são independentes esses dois processos? São, o 24, são processos, a discussão é mais ou menos, praticamente a mesma, presidente. Mas o lote de repetitivos está separado, é isso mesmo? Isso. Então tá bom, então vamos começar com o item 15. Depois os repetitivos subsequentes. Item 15, Global Serviço Limitado. Na verdade, aqui é uma manifestação de inconformidade, de um perder-comp. O crédito seria um crédito de retenção na fonte, tá? Não foi reconhecido, ou melhor, foi reconhecido em um montante bem inferior. E a contribuinte, então, quando impugnou, ela alegou que um dos problemas é porque pegaram o CNPJ da matriz, quando algumas retenções estariam no CNPJ também das filiais, então não estaria batendo, e que, na verdade, deveria pegar simplesmente a raiz do CNPJ para apurar esse crédito, e que as fontes que fizeram a retenção fizeram a informação incorreta. A DRJ reconheceu parte, porque realmente fez essa apuração de acordo com a raiz do CNPJ e verificou que haveria aí mesmo a retenção, mas não reconheceu o valor total, porque ela pegou as DIFs, né, o valor que estaria disponível nas DIFs, e fez a apuração. Então, acho que a gente pode ir para o voto. No recurso voluntário, basicamente, a contribuinte requer uma diligência, requer que o processo seja convertido, né, para que seja baixado, para intimar as fontes, as formadoras do serviço, que foram, portanto, as responsáveis pela retenção, para que elas informassem aí a retenção e o pagamento. Tá? Então, a gente pode ir para o voto nas folhas 3. Recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente esclareceu que a ausência de homologação do crédito pela autoridade fiscal decorreria dos seguintes fatos. Ao analisar o documento anexo ao despacho decisório, denominado, aspas, análise de crédito, a autoridade fazendária não localizou diversos valores retidos por tomadores de serviço. Isso se deu porque não foi verificado que alguns tomadores efetuaram a retenção informando o CNPJ da filial da impugnante, e não de sua matriz, enquanto que no perder-comp foi informado o CNPJ da matriz. Não foram considerados os valores informados no comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda retido na fonte, que levam em consideração que o valor devido no mês foi recolhido pelo tomador do DAF somente no mês seguinte,
não constando nos comprovantes de retenção do trimestre. Portanto, os valores dos quais a impugnante sofreu retenção e que não constam do comprovante anual de rendimentos pagos e creditados de imposto de renda retido na fonte devido no trimestre. E C, tratando-se de crédito de R-fonte, retida e recolhida pela fonte pagadora, é claro e razoável que deveriam ter sido solicitadas provas para as referidas fontes. A decisão recorrida deu provimento parcial, né, tem que corrigir aí, a manifestação reconhecendo o crédito pela raiz do CNPJ. Em relação à alegação de erro entre as informações prestadas pela fonte pagadora, a decisão recorrida negou provimento às alegações da recorrente por entender que caberia a ela o ônus da prova de tais alegações. Confira-se. Aspas. Registre-se ainda que o artigo 373 do novo CPC assim dispõe. O ônus da prova incumbe aí ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo. Dessa forma, são sem quaisquer efeito as alegações genéricas da manifestante sobre eventuais omissões ou erros cometidos pelas fontes pagadoras ao apresentar à administração tributária as informações sobre as retenções na fonte do imposto de renda, por exemplo, as divergências entre regime de caixa e competência, e não entrega dos comprovantes referentes a essas retenções, já que a contribuinte não aponta nos autos quais são estes erros que as fontes pagadoras os cometeram, e também não junta a documentos que confirmem esses eventuais erros ou omissões. A autoridade recorrida disse detalhadamente às fontes que aceitou ou não aceitou parcialmente. Caberia à manifestante contestar detalhada e embasadamente a conclusão da autoridade fiscal que considera incorreta. Finalmente, em relação às divergências entre os regimes de caixa e competência, entendeu a autoridade fiscal que essas deveriam ter sido apontadas pela contribuinte, a qual também deveria ter comprovado o oferecimento de tais valores à tributação. Confira-se, aspas. Cabem alguns esclarecimentos sobre a análise contida no quadro a seguir. Eventuais divergências entre regime de caixa e competência deveriam ter sido apontadas especificamente pela manifestante. Pelo mesmo motivo, quando o comprovante confirmado ou informação constante do sistema corporativo DIF continha mais imposto de renda do que o informado em perder ponto, o valor foi reconhecido foi limitado ao segundo. Também só foram reconhecidas retenções na fonte de imposto de renda cujos rendimentos foram informados na ficha 57 da DIPJ, exercício 2010, constante do sistema corporativo da RFB, já que é um dos requisitos para reconhecimento do saldo negativo formado por retenções na fonte, que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos à tributação no ajuste de período de apuração. Ainda quanto a esse requisito, foi constatado na DIPJ 2010 que a soma dos valores declarados trimestralmente, 79 milhões, são compatíveis com o valor da receita de prestação de serviços apurada com base no declarado na linha total do imposto de renda retido na fonte. As comparações entre os comprovantes de retenção apresentados e as informações contidas no sistema DIF foram realizadas independente do CNPJ serem de matrizes ou filiais, de modo a não prejudicar a manifestante por eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras nos preenchimentos dos comprovantes e ou declarações de retenção apresentadas à Receita Federal. Por fim, cabe lembrar que apenas uma parte do valor retido, Código 5952, se refere a CSL, ou seja, 1% do montante 4,65. Cabe registrar que, nos termos do artigo 30 da Lei 10.833, a retenção da contribuição social sobre o lucro da COFINS e do PIS ocorrerá no momento do pagamento, não cabendo escolha entre regimes de caixa e competência. Nesse ponto, entendo corretas as alegações da impugnante. Isso porque o artigo 373, mencionado na decisão, estabelece em seu parágrafo 1º a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que faça por decisão fundamental.
É importante ressaltar que, antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015, o artigo 37 da Lei 9784 já determinava que, aspas, quando o interessado declarar fatos e dados que estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Sendo assim, em atenção aos dispositivos acima mencionados, bem como ao princípio da verdade material, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem verifique a. Eventuais inconsistências entre os valores apurados pela recorrente, pelo regime de caixa, e aqueles declarados pela fonte pagadora, pelo regime de competência. B. Se os valores declarados pela contribuinte foram oferecidos à tributação. C. Apresente relatório conclusivo, podendo-se assim entender necessário, intimar as fontes pagadoras para esclarecer eventuais inconsistências. E D. Intime a contribuinte para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. Confesso que eu fiquei confusa se fazia ou não essa diligência. Bom, mas, como teve o erro, pode falar. A sua proposta é nesse sentido, você não está confortável para julgar, é isso? Isso. Marco. Eu estava olhando aqui a decisão recorrida, né? Eu acho também que se a relatora quer olhar o processo com calma e ficou nessa dúvida, não vai ser eu que vou divergir nesse caso aqui, acompanho. Conselheiro Pagano. Eu acompanho a relatora. Evandro. Vou acompanhar a relatora aqui, embora eu tenha dúvida que alguns elementos de prova, acho que a recorrente que deveria trazer aqui, mas pela leitura aqui fica confuso mesmo esse ônus de distribuição da prova aqui. Eu vou acompanhar a relatora, não há dúvida. Conselheiro Wilson. Eu vou pedir licença para a relatora, mas eu entendo o seguinte, né? Aqui me parece que é uma questão da divergência, né, da apuração, da forma de regime de caixa e de competência. Também. Eu entendo que, nesse caso, acho que pela própria, as notas fiscais, pela escrituração, se ela pudesse trazer, na verdade, como ela já tinha sido alertada pela própria RJ, eu acho que deveria ela ter trazido, e ela está indicando, porque a unidade tentar descobrir qual que era essa divergência fica complicado. Com licença, eu vou votar em negar provimento, presidente. Conselheiro Wilson divergiu, conselheira Paula. Eu fiquei um pouco em dúvida também, eu olhei aqui, mas eu acho que, pela prudência, eu vou acompanhar a relatora, mas, de fato, o processo deixa um pouco de dúvida, como a própria relatora trouxe, mas eu vou acompanhar. Conselheiro Luciano. Acompanho a relatora, presidente. Eu entendi as colocações feitas pelo Wilson, e, aliás, o Evandro também, a princípio, estava parecendo que iria seguir o mesmo caminho, mas, por prudência, né, acho que vale a pena dar essa possibilidade ao contribuinte, porque ele até fez a tentativa de trazer alguma coisa, embora sempre tenha aquele posicionamento do colegiado, via de regra, por unanimidade, às vezes por maioria, no sentido de que cabe realmente ao contribuinte trazer, ou pelo menos mostrar a intenção de provar, né? Mas nesse caso parece que a própria relatora tem dúvida, eu acho que convém realmente a diligência. Então, acompanho por maioria de votos, convertido em diligência. Júnior, tem outro processo do mesmo contribuinte? A situação é igual, é semelhante? O seguinte aí. Júnior? Sim, praticamente a mesma coisa, que então, são os outros dois seguintes, e a minha proposta é a mesma, tá? Seria também diligência, problema, o crédito é decorrente de retenção na fonte. É a mesma questão, tipo, a ABRJ fez a análise por amostragem das DIFs, entendeu? O problema é que
o contribuinte, ele alega e fala o seguinte, o que é uma coisa meio complicada, porque ele fala, olha, mas existe erro. Aí é uma questão de realmente de ônus da prova, porque ele falou assim, olha, mas eu não tenho como provar que o problema está na declaração que a fonte pagadora fez para a Receita Federal. E, de fato, ele não tem. Nesse caso, ele não tem, se esse for um erro. Entendeu? Então, em razão dessas peculiaridades, eu estou propondo para ver, pelo menos dar uma chance que ele, pelo menos, demonstre, falar, olha, mas foi essa e essa fonte pagadora, eventualmente, né? Até porque nós tivemos um começo de procedência, vamos dizer assim, no que ele está falando, quando ele conseguiu que a DRJ reconhecesse a questão da raiz do CNPJ. Mas a gente pode ir, pelo menos passar pelo voto. Acho que deve. Né? Vamos lá, 24. Esse é o paradigma, né? Tá bom, então vamos lá. Eu acho conveniente, porque já houve uma certa dúvida no outro, vamos ver se... Isso. Mas, olha, eu acho que é exatamente a mesma coisa, os valores é que são diferentes, tá vendo? O outro era 150 e 200, nesse aqui é 195, 97, mas é basicamente a mesma coisa. A decisão é exatamente a mesma. Esse é o paradigma 24, né? Esse é o paradigma 24. E o 33? Também é a mesma coisa. Exatamente o mesmo assunto, mesma matéria, mesma só muda... matéria. Tem diferença aí da questão dos valores, mas a argumentação é basicamente a mesma. Não, os valores não são relevantes agora, é o argumento de... É a questão do ônus da prova e ele alegando novamente o problema de que o valor do crédito em relação às retenções estariam erradas porque as fontes pagadoras teriam declarado errado para a Receita Federal. Tá? Embora ele não tenha trazido, de fato, comprovante das dívidas. Essa foi a minha dúvida, assim, se eu baixaria ou não em diligência. Eu reconheço que eu também fiquei na dúvida se eu baixaria ou não em diligência, eu achei que não estaria prejuízo tentar essa diligência. É que aqui ele teria que comprovar o valor ou do serviço prestado, né, e aí ficaria mais fácil ele comprovar qual valor deveria ter sido retido na fonte. Então, assim, ele poderia, por contrato, nota fiscal, de alguma forma, tentar comprovar. Por outro lado, ele também não tem ingerência sobre o cliente, né, que fez a retenção. Eu vou colocar para vocês o que eu achei, tá? Bom, foi meio pela alegação dele. Poderia ter feito um esforço probatório do erro. Sim. Tentar, de alguma maneira, ter demonstrado que de fato, as fontes pagadoras declararam errado. Mas, por outro lado, nós temos um problema que é o seguinte, vamos pensar na situação hipotética, tá? Que uma fonte pagadora faça a declaração para a Receita Federal, pode ser que não tenha. Eu acredito que, eventualmente, pode ser que não tenha. Isso não existe. Faça essa declaração errada. Uhum. A Receita vai pegar, para analisar o crédito dele, ela vai pegar basicamente o quê? O dado da DIF. Sim. E aí, se tem o erro? Também, por outro lado, como que ele vai provar que essa fonte pagadora fez a declaração errada? Entendeu? Foi esse meu ponto, mas eu concordo e reconheço que eu também não estou totalmente confortável nem com a diligência, porque eu acho que ele poderia ter feito algum esforço probatório do erro maior, mas também não estou confortável de negar provimento. Eu normalmente não tenho problemas para decidir, não, eu sou fácil de decidir, mas nesse caso aqui, eu confesso para vocês que eu fiquei na dúvida, porque eu reconheço que ele poderia ter feito um esforço probatório, entendeu? Não de provar exatamente o erro, mas pelo menos um esforço no sentido de demonstrar o erro. Júnior, essa situação você vê que são nos 3 paradigmas ou especificamente nesse aqui? Os três. Mas você ainda mantém a posição de converter em diligência, é isso?
Estou mantendo, assim, confesso para vocês, estou sendo bem honesta, não estou totalmente confortável. Se alguém quiser pegar movimento, porque eu reconheço, poderia ter havido um esforço probatório. Nós já votamos o primeiro, né? Vamos votar os outros dois. Alguém quer falar? Eu gostaria de falar. Um de cada vez, a mãozinha levantada. Júnior, eu acho que você poderia levar essa questão do esforço probatório, a sugestão, tá? É só a sugestão. Levar exatamente o que você falou aqui, que o contribuinte também ele poderia ter encaminhado um pouco nesse esforço probatório, porque a sua diligência não está distribuindo muito bem esse esforço probatório, não, está jogando todo para a fazenda, é verdade. Fazenda, né? Então, eu acho que você poderia caminhar no sentido de distribuir esse ônus. Sim, você tem toda a razão. Para que o contribuinte indique, pelo menos, né, quais as fontes que teriam cometido esse erro. Sim. Tá certo. E, inclusive, trazer, Júnior, por exemplo, ele tem como trazer elementos de prova que comprovem, por exemplo, a receita ou faturamento, né, em que incidiu o imposto. Tá certo, você tá certo. Porque o que você falou também Você tem toda a razão, Evandro, você tem toda a razão. Júnior, então, deixa eu tentar. É possível, sim, que a fonte pagadora tenha errado a DIF. Depois da experiência que eu tive com uma das maiores empresas do país, fez uma DIF errado, então eu acredito. Eu também acho que é possível. Até porque também, quando você pede para quem emitiu a DIF e emitiu errado, ou recolheu a menor, ou recolheu, né, a menor normalmente, ela vai pagar a multa. Então, a fonte pagadora também não tem muito menor interesse. Né? E aí é que eu acho que vale o contribuinte trazer esses elementos para dizer, olha, eu considerei que o imposto... Tá certo, eu vou colocar aqui. Deixa eu circunscrever o julgamento, então, a seguinte situação. Você mantém a sua conversão de diligência, vai apenas ajustar os termos. Eu vou ajustar. Tá? Inclusive no primeiro, tá, presidente? Também no primeiro. E eu apenas sugiro que, discordando um pouco do que a Paula falou, mas acompanhando o que a Paula falou, mas discordando, acho que não deve sugerir o contribuinte trazer nota, acho que não tem que sugerir nada, tem que traga as provas que ele acha que compete trazer. Isso é um contribuinte. Né? Não, assim, demonstre, eu acho que a gente pode colocar, faça a demonstração do erro. Até porque ele pode trazer as notas e a gente achar que a nota não serve. Então ele vai falar, mas vocês pediram a nota. É verdade. Não, de fato, o meu comentário aqui é que ele tem como, de alguma forma, comprovar, né, exatamente, isso sim. A base de cálculo aí do imposto de renda retido na fonte. Só me ajuda aqui, então, só para a gente fechar. Intime o contribuinte a demonstrar o erro das fontes pagadoras. Pode ser assim, bem genérico, para a gente não pedir o documento X ou Y? O que vocês acham? A demonstrar o erro e trazer documentos comprobatórios, né? E confirma esse erro, né? Exatamente. Desculpe, presidente. Pois não. Veja, eu também, o que eu achei foi o seguinte, né? Só rememorando, e gostaria que a Júlia apontasse se é dessa forma mesmo que eu estou narrando que aconteceu. Bom, ele apresentou uma série de fontes que não se encontrou no sistema da Receita, né? Isso. Aí o que aconteceu? A DRJ fez um esforço lá de forma que ela não considerasse as filiais, mas só o CNPJ raiz. Então, tudo que foi encontrado no sistema do fisco, isso, em relação ao CNPJ básico, né? Isso. Então, eventual divergência pode acontecer de dois motivos, ou por erro da fonte pagadora, né? Ou por naquela questão da divergência entre o regime de caixa e o regime de competência. Uhum. Bom, se você considerar que quem tem a responsabilidade de estar apontando qual que é o erro, se é o erro da fonte ou se é a divergência, se é do contribuinte, aí eu até concordaria em que fosse feita a diligência. Né? Mas não só que apontasse, mas que ele apresentasse as notas fiscais com a retenção, né? E a correspondente escrituração fiscal que ele comprove que houve a divergência em relação ou ao valor, né, retido, ou ao valor
a divergência entre o regime de apuração, taxa vezes competência. As notas fiscais em que foi feita a retenção. Porque o que ele fala, Wilson, é exatamente isso, porque permanece, né, a DRJ dá provimento parcial quando ela pega o CNPJ raiz. Sim. E não fecha tudo, só que aí ele fala, olha, mas tem dois problemas aqui, um que é aquela questão do regime, mas ele fala, olha, eu tenho uma questão aqui que é, a fonte pagadora errou, e eu não posso ir lá atrás da fonte pagadora e pedir para ela demonstrar que errou, entendeu? Ele não mas, pode ir lá. Ele ter feito algum esforço para demonstrar esse erro. Ele não pode ir lá, mas ele pode trazer documentos que comprovem que ele está certo e eu está errado. Então, isso. Ele não pode ir lá, obviamente, retificar. Essa realmente é um ônus que você não pode atribuir a ele. Agora, eu sou contra de colocar, a não ser escrituração de um modo geral, genérico, colocar, me traga nota fiscal ou fatura, porque, de repente, essa retenção está feita de uma outra forma. Eu acho que um boleto bancário, sei lá, qualquer coisa. Então, eu acho que traga documentos que comprovem a retenção, não colocar o documento, porque senão ele vai trazer um documento, ele vai achar que não serve, ele vai falar, mas eu levei o que vocês pediram. Então, acho que não deve ser mais genérico, dessa forma. Documento? Tá bom. Ok, encerrado o julgamento, todos de acordo, o Wilson mantém Não, isso que na verdade, eu queria reformular, quer dizer, se por acaso, na verdade, perfeito. O ônus couber ao contribuinte, e não Sim. Eu estou mudando, inclusive, a ordem, Wilson. A primeira intimação vai ser direcionada ao contribuinte. Tá. E aí, de posse desses documentos, eventualmente trazidos por ele, aí eu vou fazer os demais questionamentos. Atendendo aí o que o Evandro falou, que eu acho que está muito bem colocado. Então, Júlia, assim, só sugeria que é o seguinte, que deixasse para a unidade também que ela intimasse o contribuinte a apresentar os documentos que ela entendesse, né, que a unidade para desvendar a questão. Ok? Então, presidente, só reformulando, no primeiro item... Primeiro paradigma. O primeiro, né, que é o item 15, nessas condições, nessa alteração, então eu acompanho a relatora na diligência, tá bom? Então, nos três paradigmas, e os repetitivos, evidentemente, a proposta da relatora é converter em diligência por tudo que nós já conversamos. O Wilson tinha divergido, mas está reformulando para acompanhar. É isso? É isso mesmo. Então, por unanimidade, reformulando a primeira decisão e complementando as outras duas, converter em diligência por unanimidade. É isso, Júnior? Isso. E eu vou fazer a retificação, inclusive, só alertando na decisão anterior. Depois você submete ao Evandro, ao Wilson, a Paula. Sim, pode deixar. De ficar. Julgamento encerrado, continuando, Marco, o próximo é o seu e vai haver um acompanhamento. Esse acompanhamento é ao vivo, né? Presumo que sim. Janaíne, esse próximo processo é o item 35, laticínios bom gosto, está aqui na pauta, está dizendo que vai haver um acompanhamento. Existe um patrono para acompanhar? Sim, presidente, o patrono já está na sala de espera. Então, é o Laticínios Bom Gosto S.A., se você quiser chamá-lo, nós estamos aguardando. Ok, presidente, pela comunicação. Informe quando tiver o quê? Item 35 da pauta, doutora Camila Gonçalves, seu processo seletivo agora. Favor das declarações registradas. Item 52 da pauta. Item 35 da pauta, doutora Camila Gonçalves, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Presidente, a patrona já foi convocada. Ok. Bom dia. Bom dia, doutora. Nós vamos agora ao relato do processo, os itens 35 e 36 da pauta. A senhora vai acompanhar, é isso? Apenas acompanhar. Perfeito. A relatoria do conselheiro Marco Rogério, então eu peço ao Marco que disponibilize o voto, passe as suas argumentações e aos demais conselheiros que mantenham os microfones fechados, por favor. Marco. Presidente, patrona, esse processo aqui, a matéria é recorrente aqui a discussões e envolve a discussão da equivalência de compensação a pagamento para denúncia espontânea com base no artigo 138 do CTN. Tá? Esse despacho decisório
indeferiu o pedido de restituição relativo à multa de mora, alegado como indevida em razão da espontaneidade do recolhimento. Fundou-se a autoridade fiscal no artigo 138, que elege o pagamento como requisito para exclusão da responsabilidade em ser o tributo quitado por compensação, estaria ausente o pressuposto do pagamento. Então, na realidade, toda a discussão aqui envolve, a DRJ negou, entendeu que não equivaleu, nós já tivemos essas discussões em outros momentos aqui no nosso colegiado. Então, eu faço aqui do recurso voluntário, já na parte do voto aqui, eu já passo uma análise aqui, e eu vou ler aqui rapidamente, então. Trata-se o presente recurso do pleito da recorrente de tentar restituir os valores de multa de 20% no valor original de 615 mil, por entender que teria feito uma denúncia espontânea com base no artigo 138, de quando efetuou o pagamento, entre aspas, dos valores principais. Contudo, analisando os autos, este valor das multas moratórias, conjuntamente com o principal e juros, foram, entre aspas, pagos através de compensação, entregue de perdecomp, ou seja, literalmente não houve pagamento, e sim compensação para sua quitação. Assim, centra-se no cerne da discussão, já um tanto recorrente neste CARF, da eventual equiparação de pagamento constante no artigo 138 CTL com a compensação. Contudo, conforme posicionamentos anteriores nesse colegiado, e tendo que não se equipara, aí eu cito um acordo, ao qual eu fui relator designado como voto vencedor. Como lá, igualmente, me posiciono abaixo. O artigo 138 CTL é taxativo na sua disposição de que a denúncia espontânea deve ser acompanhada do pagamento do tributo. Não há condições de considerar a compensação como forma de pagamento por se tratar de uma extinção de crédito tributário, pois outras modalidades elencadas no artigo 156 do CTN. Igualmente, não há, até o momento, nenhuma norma do âmbito da Ministério da Fazenda, nem precedente que vincule este conselho para tal entendimento. Inclusive, há uma decisão de 2017 do STJ do tema em sentido contrário ao pleiteado pela recorrente. Vou partir para a parte grifada lá, nesse julgamento, não nos vincula, né, mas até nesta linha, sendo que a compensação ainda depende de homologação, aqui eu estou lendo da decisão do STJ, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha espontaneamente denunciado o não pagamento do tributo e realizado seu pagamento com acréscimos legais. Por isso, não se observa a hipótese do artigo 138 CTN. É uma decisão do STJ que é bem taxativa nesse respeito. Ou seja, tal decisão segue a linha de que difere a situação de pagamento e compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea. Nesse sentido, deve haver a aplicação da multa de mora no caso concreto, o que acarretaria um crédito menor do que o débito declarado confessado em perdecomp. Seria um caso de imputação proporcional que está perfeitamente legal, como já emanado no voto vencido do nobre relator. Aqui eu já transcrevi do outro voto. Bom, então, dito isso, nega-se provimento ao recurso voluntário no tocante a este item, deste item. Então, na realidade, aqui, o CARF mesmo já tem algumas decisões nos dois âmbitos, tá? A Câmara Superior, em 2017, salvo engano, teve uma decisão dando favorável ao contribuinte, onde um conselheiro dos contribuintes, o André Mendes, que já deixou a Câmara Superior da primeira sessão, votou entendendo essa equiparação. Só que... Marco, só um detalhe. O André é conselheiro da Fazenda. Da Fazenda. Desculpa, eu falei errado. O André Mendes votou e até houve essa decisão lá, 5-3. 2018. 18? 18. E na realidade, assim, eu tenho notado que ultimamente, com base até nessa decisão do STJ, que é de 17 e tal, a tendência tem sido isso. Mas a gente já julgou essa matéria aqui no nosso colegiado, a gente sabe que tem uma dissensão a respeito. Mas então, eu continuo mantendo minha posição por não entender que paradas as duas situações, e então estou propondo negar provimento. Eu queria só fazer duas colocações, se o senhor me permite. Está sem som, doutor Paulo? Só um minutinho, Paulo. Então, a proposta do relator é negar provimento. Os debates, cada um por vez, por favor. Pode falar, Paulo. Bom, a primeira consideração é que essa decisão do STJ não foi julgada em sede de recurso repetitivo, então é uma decisão. Entre outras também, existem outras decisões do STJ que equiparam o pagamento à compensação para fins de configuração da denúncia espontânea, tá? Então, essa é uma decisão, uma matéria
de fato, como o conselheiro Marco falou, controvertida não só aqui no CARF, mas também no STJ. Então, existem decisões para os dois lados, né? Eu até já antecipando o meu voto, como em outras ocasiões, onde eu entendo que a compensação para fins de configuração de denúncia espontânea, ela se equipara ao pagamento, na minha opinião, e só fazendo esses comentários, de que essa decisão que o conselheiro Marco trouxe, ela não foi proferida em sede de recurso, com o rito de recurso repetitivo, tá? Alguém mais quer se manifestar? Então, vou colocar em votação. A proposta do conselheiro é negar provimento. Conselheiro Pagano, por favor. Seu voto. Eu vou abrir divergência, né, presidente? Esse voto meu já é conhecido. Aliás, a gente já sabe como é que é a votação aqui na turma. Eu entendo, sim, que a compensação para denúncia espontânea se equipara a pagamento. Então, eu ouso divergir do relator. E é isso. Conselheiro Evandro. Eu vou acompanhar o relator. Essa questão já é conhecida, essa votação na nossa turma. Vou acompanhar o relator. Conselheira Júnior. Eu vou acompanhar o acórdão da Câmara Superior, lá, o acórdão 9101003687, acompanhando a divergência, né, na verdade. Você acompanha a divergência? Isso, que é a mesma dessa decisão. Sim, para ficar registrado aqui, só por isso. Qual o número do acórdão, conselheira? De perdão, doutor. Espera aí, vou pegar aqui, só um minutinho. Desculpa, doutor Paulo. Tudo bem, doutor. 9101003687, de 18/10/2008. 18. Obrigada, conselheira. 18/10/2018. Certo? Isso. 2018, falei? 2018. 2018. Divergência, então, da conselheira Júnior. Conselheiro Wilson. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Paula já se manifestou, mas, por favor, seu voto. Com a divergência. Conselheiro Luciano. Eu acompanho a divergência, presidente. Eu vou acompanhar o relator, embora eu entenda que esse assunto vai ainda ter muita mudança, né? Acho que a própria Câmara Superior já sinalizou, mas ainda existem outros acórdãos e as mudanças na composição da Câmara Superior vão certamente levar a uma posição mais assentada no futuro, até acompanhando o que os tribunais vão decidir também. Mas nesse primeiro momento, nesse instante, eu ainda continuo entendendo que compensação e pagamento são institutos diferentes. Então, eu acompanho o relator, então, por voto de qualidade, negado o provimento. Ok? Obviamente encerrado. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Um bom dia para a senhora. Bom, continuando, o próximo item agora da pauta é relatoria... Intervalo? Vocês querem intervalo? Já logo cedo assim? Café. 10 horas. Cafezinho? Tá bom. 5 minutinhos só. Pode ser curtinho. 5 minutos de intervalo. Eu vou pedir para a Janaíne, que está nos acompanhando,